Quero saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos continuar a nossa leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 5, e hoje nós estaremos lendo a partir do versículo 17. Com a nossa Bíblia na mão, nosso coração voltado ao céu, vamos ler a palavra de Deus. Versículo 17 diz: E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, disse-lhe: Homem, os teus pecados são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados são perdoados? Ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Amém. Texto lindo de um milagre operado por Jesus com relação a um paralítico, alguém que não podia andar, andava carregado, como nós vimos, para ajudá-los. Estes amigos o levaram para encontrar a Jesus. E neste texto, neste dia, eu gostaria de meditar sobre a realidade do que Jesus disse sobre perdão dos pecados. Ora, segundo o texto bíblico, o agrupamento de pessoas que estavam ali naquela casa, que encheu a casa, a palavra chama a atenção de terem pessoas conhecedoras da lei, pessoas que não eram do público comum, ainda que na cultura do povo de Israel, as pessoas comuns conheciam também a palavra de Deus, conheciam muitos textos bíblicos da lei, do Antigo Testamento, como nós conhecemos, dos Salmos. Era uma cultura que prezava pelo ensino e a propagação deste ensino, não é, a nível familiar e a nível de congregação deles também. Então não era um povo, como todo, ignorante da palavra de Deus, mas quando se fala de fariseus e doutores da lei, que é o que a Bíblia chama a atenção, então são pessoas que estão vocacionadas e cujo trabalho, cujo fazer da vida está diretamente ligado às coisas de Deus, à palavra de Deus, à lei de Deus. Ora, como nós vimos, este paralítico é colocado diante do Senhor Jesus e ele toma esta oportunidade e faz algo diferente de muitas outras. Nós temos vários textos bíblicos de cura de Jesus, mas algumas delas, poucas, não são todas, são poucas, Jesus usa esta colocação do perdão dos pecados. Veja, ele viu a fé dos amigos que trouxeram o paralítico, é o versículo 20, e ele disse: Homem, ao paralítico, né? Os teus pecados são perdoados. E isso, irmãos, é algo interessante, porque primeiro, os amigos não levaram aquele homem para ser perdoado. Levaram para ser curado. A fé deles era que Jesus o curasse. Mas Jesus tomou proveito daquela situação e fez algo extraordinário. Jesus ali não estava brincando com as palavras para dizer que os pecados daquele homem estavam sendo perdoados. Não. Jesus verdadeiramente outorgou perdão para os pecados daquele homem. E aquilo trouxe um sentimento no coração daqueles que
viviam em contato com a lei, cujo sentimento eu não quero julgá-los negativamente, pelo contrário. Eu, com certeza, teria o mesmo sentimento. Quem é este que fala blasfêmia? Porque o único que pode perdoar pecados é Deus. E aí vem o nosso contexto de encaixarmos o que está acontecendo aí. É que Jesus, ele nasceu como homem e agora ele aparece no meio da nação de Israel como um profeta. Veja que neste tempo, nós estamos caminhando na leitura de Lucas, já houve um aparecimento extraordinário da pessoa de João Batista, desde de sua gestação da sua mãe, que era uma pessoa estéril, ao seu nascimento, a profecia que houve, o pai mudo, toda aquela colocação. Maria, virgem, também engravidou, aparecimento angelical. Então nós vamos que agora há um mover de Deus extraordinário. Claro que nós que já conhecemos a verdade do Evangelho completa, já o temos, entendemos e sabemos quem é Jesus, que ele é o Filho de Deus. Amém? No entanto, ali Jesus estava começando a ensinar estas coisas. Em um lugar ele ensinava determinadas coisas, em outras, e aqui ele tomou oportunidade para falar algo muito profundo e importante. Ele fez claramente entender aquelas pessoas, aqueles doutores da lei, que ali estava verdadeiramente o Filho de Deus. Portanto, ele era Deus. Eles não estavam errados em dizer ninguém neste mundo tem poder para perdoar pecados, porque essa é uma verdade. É uma blasfêmia contra Deus se algum ser humano disser seja perdoado os teus pecados, porque ninguém tem essa autoridade de perdoar pecados. Então Jesus tomou aquela oportunidade e, sabendo o que passava no coração, na mente daqueles homens, que, como eu disse, passaria na minha também, Jesus usou a oportunidade para dizer, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados. Primeiro ele perguntou, o que é mais fácil? Ora, as duas coisas são impossíveis. Não existe uma mais fácil. Mas o perdoar pecados é algo que é só a Deus, mas também curar uma enfermidade incurável é só a Deus. Então eles ficaram numa situação difícil. No entanto, para os olhos humanos, para a nossa realidade na carne, na nossa deficiência e pequenez humana, parecia até muito mais difícil um paralítico que nunca andou andar. E aí Jesus colocou esta realidade humana e disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem, aleluia, tem poder na terra para perdoar os pecados, eu digo a você, paralítico, levanta e anda. E o homem andou. Então nós vemos aqui explícito um comentário que nós fizemos alguns dias atrás acerca do porquê Jesus curava, porquê Deus cura, porque a igreja hoje ainda é chamada para obrar em nome de Jesus a cura. No dia que nós falamos sobre isso, nós trouxemos alguns versículos bíblicos que Jesus falava claramente que ele estava indo para o Pai e por isso aqueles que ficariam, as próximas gerações, fariam milagres maiores do que o que ele fez. Mais milagres maiores do que eles. Por quê? Porque ele estava indo para o Pai. E esta obra do reino de Deus não estava para parar ali com ele, nem somente também com os seus discípulos que o seguiam naquele tempo. No entanto, vem um esclarecimento bíblico e doutrinário para nós, de entendimento espiritual, da realidade dos milagres, uma confirmação daquilo que nós falamos naquele dia. Jesus aqui claramente usou o milagre para provar de que ele é Deus, de que ele era o Filho de Deus encarnado, aleluia, de que ele era o Messias prometido, de que o Filho de Deus estava na terra, Deus estava ali presente, encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Claro que eles não tinham o contexto dessa doutrina que nós entendemos, a segunda pessoa da Trindade, mas para provar de que Deus estava com eles. E você vai ver este tema e esta repetição nos evangelhos todo o tempo. Os sinais sendo a comprovação de que Deus estava naquele assunto. Então, em verdade, não era nem para necessariamente o bem do paralítico, ainda que ele foi abençoado. E quem não é de receber um milagre, uma cura, algo extraordinário? Deus tem prazer em fazê-lo. No entanto, a igreja opera milagres, e é interessante a gente ver, e é o último versículo que eu vou chamar a atenção aqui, é o versículo 26, que as pessoas glorificavam a Deus.
quando há milagres, quando Deus obra maravilhas no meio do seu povo, não há como deter. A gente, quando canta, quando lidera a congregação em cânticos, sempre eu vejo os irmãos, né? Não sou a pessoa que dirige o louvor na minha igreja, mas a irmã que o faz. Irmãos, vamos cantar, vamos louvar, né? Às vezes o pastor diz, cante como se fosse o último culto que nós estivéssemos louvando ao Senhor aqui, para que nós glorifiquemos a Deus. No entanto, aqui, naturalmente, quando o poder de Deus é manifestado extraordinariamente, como numa operação de milagres como essa, as pessoas glorificam a Deus. Tem muito temor, está aqui, ficaram cheios de temor. Ou seja, aquele lugar, aquela pessoa, no caso de Jesus, aquela pessoa é de Deus, é algo extraordinário. E depois nós vamos ver isso, não podemos nos tardar muito aqui, mas no contexto de Atos dos Apóstolos acontecendo da mesma maneira. Houve temor, porque com a igreja ficou esta operação milagrosa. Aleluia, o poder de Deus manifestado. Porque se sabe que tal milagre só pode ter vindo de Deus. E aí Jesus conectou a questão dele ter poder para perdoar os pecados, dele ser o Filho de Deus e de fazer um milagre. Porque as pessoas disseram, hoje vimos prodígios. Então, queridos irmãos, neste dia, com esta passagem, eu gostaria de nos lembrar destas duas verdades. Primeiro, mais uma vez, é nos lembrar que a razão maior dos milagres é para exaltar o nome de Deus, para validar a verdade de Deus, que em Jesus ele era o Filho de Deus, e hoje, de que a igreja é o corpo e Jesus é a cabeça da igreja. Nós, como igreja, somos a representação divina na terra. O Espírito Santo habita em nós, está presente na terra através da igreja, através dos salvos. E ele continua a operar milagres e prodígios para testificar, para dar testemunho de que esta coisa chamada igreja, este corpo místico, este grupo de pessoas que são tidos como loucos, como menores ou o que for que nos tenham, mas que nós somos a representação de um Deus que ainda hoje marca, através de prodígios, a história da humanidade. Portanto, nós damos testemunho de que Jesus é o mesmo que perdoa os pecados e pela igreja sempre ensinamos, é Ele quem perdoa os nossos pecados. Aleluia! Mas, em segundo lugar, venha conhecer na igreja o poder de Deus. Para isso, nós precisamos continuar crendo. Para isso, nós precisamos buscar ao Senhor, que use a nós para orar por alguém, para ser usado por Deus, porque a Bíblia diz que em nome de Jesus nós oraríamos. Não diz só os pastores, não diz só os evangelistas. Claro que o ministério muito mais. Precisamos orar para que o ministério na igreja continue sendo usado, para que o nome do Senhor, a verdade da igreja, fique estabelecido até o último dia das nossas vidas, que nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Que Deus abençoe você, que Deus use você a ser igreja, entre tantas coisas, através dos sinais e prodígios. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Não tenho nada. Às vezes a gente já fica até, meu Deus, como vai acontecer? Mas eu quero dizer para você de todo o meu coração, são dias difíceis, que as trevas estão se levantando de uma maneira incalculável, mas eu estou disposta e feliz na presença do Senhor e desejosa de que nestes dias a luz também brilhe mais. E não vai ser através de grandes estrelas, não. Vai ser de simples pessoas como eu e você, que cremos nesta palavra no Evangelho, e nós vamos no poder desta palavra, deste Jesus, deste Espírito Santo que habita entre nós, e eu creio que nós veremos, aleluia, ainda em nossas vidas seremos usados, que Deus use você, que Deus use a mim. Estou desejosa de ouvir os seus testemunhos aqui nos nossos comentários, e que eu possa também em breve estar testemunhando mais e mais das bênçãos e milagres de Deus no meio do povo de Deus. Que Deus abençoe você neste dia, em nome de Jesus. Amém.